Agora chegou a hora de nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos ler a Bíblia? Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor? Eu vou até chegar um pouquinho para o lado aqui, olha, os irmãos do YouTube estão nos vendo, né? Para não me distrair aqui, já minimizei a janela do computador que estava com o Facebook aberto. Os irmãos que escreverem agora vão ter que esperar um pouquinho, tá? Porque nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus, ok? Eu vou aqui fazer uma breve oração, 1 minuto, 2 minutos aqui, pedindo que a luz do Espírito Santo nos ilumine e nos dê sabedoria para tratarmos dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, eu peço, Senhor, a direção do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos, meu Deus, ministrar agora essa palavra, meu Pai, da parte do Senhor. Vamos falar, meu Pai, sobre a glória da segunda casa, Deus. Meu Deus, o Senhor tem misericórdia de nós, Pai, aleluia, e nos usa aqui, meu Deus, e que a palavra que nós vamos falar seja para salvação, edificação e libertação, meu Pai, dos nossos amados ouvintes, irmãos internautas, meu Pai, aqueles que nos acompanham pelo YouTube. O Senhor, meu Pai, prepara para que essa mensagem produza resultado ainda por muito tempo, Pai, na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Tá aí. Então vamos ler a palavra do nosso Deus. Olha, eu estou com a minha Bíblia aberta em Esdras capítulo 3, tá legal? Eu vou começar a ler do versículo 8, tá? Para poder nós entendermos o contexto histórico da mensagem, tá ok? Então vamos ler a palavra do nosso Deus. No segundo ano... Quer que eu espere um pouquinho? Não, né? Já deu para procurar. Você aí do YouTube, você pode clicar aí no pause, procurar Esdras capítulo 3, verso 8. Depois que achar, você aperta lá para continuar tocando o vídeo, tá legal? E os irmãos que nos acompanham ao vivo, eu tinha avisado antes do louvor, já separaram aí a Bíblia. Então, já pegou, né? Graças a Deus. Vamos lá. Esdras capítulo 3, versículo 8. Diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Graças a Deus. E você vai permanecer aí com a sua Bíblia, porque nós vamos ler daqui a pouco Ageu, capítulo 2, versículo 9, né? Que é um versículo só que nós vamos ler lá, e eu vou comentar com os irmãos sobre o contexto histórico dessa passagem de Esdras, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 13. Tá legal? E eu quero começar essa pregação contando uma história, né? Contando para vocês que era uma vez. E era uma vez
Lá pelos anos 50, né? Início lá dos anos 50, na Praça da Sé, Marco Zero da cidade de São Paulo, um pregador vindo do Nordeste, um nordestino, né? Ele, não sei com que idade que ele foi para São Paulo, se foi garoto ainda ou não, mas era um homem de Deus, ainda relativamente jovem, que ele chegou em São Paulo, numa época em que a igreja evangélica, dita evangélica, ela não tinha expressividade na sociedade. Os crentes não tinham lugar na televisão, nem no rádio, nem na política. E eram quase que desconhecidos. Nós andávamos pelas ruas dos grandes centros, Rio e São Paulo, e nós não víamos pessoas pregando a palavra de Deus como vemos hoje. As pouquíssimas igrejas que existiam eram muito acanhadas e o evangelho de Jesus não era difundido pelo Brasil com a mesma força que tem hoje. E esse homem de Deus, ali na cidade de São Paulo, na Praça da Sé, ele, tocado pelo Espírito Santo, ele foi ali para aquele lugar, subiu num banquinho de praça que hoje não existe mais. Eu estive lá, queria tirar uma foto no banquinho e o banquinho não estava mais lá. Mas ele subiu num banquinho de praça um dia e começou a pregar lá pelos anos 50. Olha, Jesus salva, cura, liberta. Jesus batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Olha, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. E aquele homem começou a todos os dias ir ali na Praça da Sé e pregava: olha, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não tinha alto-falante, era na garganta. Ele ia lá pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo começou a usar este homem com poder e autoridade. E a palavra simples que ele pregava ali, ela tinha a unção do Espírito Santo. E quando o povo passava, a palavra entrava em cada mente, em cada coração que passava por ali. E as pessoas paravam e começavam a ouvir aquele servo de Deus. E assim ele começou evangelizando nas ruas de São Paulo, numa época em que alguns passavam e xingavam: maluco! Ô doido! Mas Deus começou a honrar aquele servo. E ele pregava e a multidão ia chegando, muitos criticavam. E Deus começou a usá-lo com poder. Ele orava, a pessoa oprimida por espírito maligno caía possessa ali no meio da praça. E ele expulsava o demônio em nome de Jesus. E aí chegava uma pessoa enferma, ele orava ali no meio da praça e a pessoa era curada. E sabe o que aconteceu? Ele estava pregando na praça, expulsando os demônios e curando os enfermos, fazendo o bem, pregando a vinda de Jesus. E quando ele pregava, a pregação dele incomodava o inferno. E aí, enviados do diabo iam lá com a polícia e prendiam aquele servo de Deus por curandeirismo e charlatanismo. E aí ele ia pra cadeia, era solto, voltava pra praça, continuava pregando. E Deus abençoou. E dali nasceu uma denominação, um ministério. Começou como uma igreja pequena, depois eles arrumaram lá um barracão de madeira, um galpão. E aí o diabo, incomodado, tacou fogo na igreja. Enviados do capeta foram lá e incendiaram o templo. Mas Deus era com esse grande homem, um grande servo do Senhor, que teve a coragem de ser o primeiro pregador de ruas de São Paulo e quiçá das grandes cidades brasileiras, né? Ele foi para as ruas e deu a cara a tapa por causa do evangelho, foi preso, mas Deus honrou. E um dia essa obra desse servo de Deus foi tão abençoada que ele, lá em São Paulo, no bairro da Pompeia, ele ergueu naquela época o que era o maior templo evangélico do mundo. Hoje esse servo do Senhor dorme no Senhor, mas
A mensagem que ele pregou até hoje repercute. Até hoje, quando eu vou a São Paulo e naquele local onde ele pregava, que hoje tem uma marcação lá no chão, os irmãos, não foi a prefeitura, irmãos em Cristo fizeram lá uma marca lá no chão, botaram lá uma marcação, uma fita adesiva, e ali até hoje ficam lá uns crentes pregando, tá? Perto lá de uma palmeira, uma árvore que tem lá, na Praça da Sé. Esse homem foi o pastor Manuel Melo, fundador da Igreja Brasil para Cristo. E Deus abençoou esse homem, honrou, e na sua época, na sua geração, ele fez a diferença. E Deus o abençoou, e ele ergueu na época o que nós conhecíamos, né? Infelizmente o templo hoje não existe mais na sua totalidade, mas o que nós conhecíamos como o Templo da Pompeia, que naquela época era a maior igreja do mundo. E depois que ele inaugurou o Templo da Pompeia, a maior igreja do mundo naquela época, muitos líderes, movidos por um espírito de disputa e inveja, começaram a achar desaforo. Como é que pode esse sujeito aí, do nada ele começou a pregar numa praça e agora é pastor do maior templo evangélico do mundo? A minha igreja tem não sei quantos anos, eu tenho tantos cursos, de mestrado, doutorado. A minha igreja é uma igreja de tradição. Eu sou da igreja que deu origem ao avivamento. Isso não pode. E aí, movidos por um espírito de disputa que não provém de Deus, começaram a concorrer com o pastor Manuel Melo, achar que estavam concorrendo, e começaram a construir templos maiores para ver quem é que ia ter o maior templo. E daí, dessa inveja maligna, desse espírito de disputa, muitos líderes partiram para a construção de megatemplos, porque achavam um desaforo Deus ter abençoado o servo de Deus Manuel Melo e seu ministério na sua geração. E aí começaram a construir grandes catedrais, e hoje nós vemos essa guerra dos megatemplos no Brasil, pessoas disputando qual vai ser a maior igreja, a minha, não é? Aí inauguram uma igreja para 15 mil pessoas, aí chega um outro pastor e inaugura uma para 30 para poder superar. Aí quando inaugura uma igreja para 30, um outro, por disputa, não quer ser chamado de menor, e aí vai e gasta fortunas, e até mesmo oprime o povo, e sacrifica o povo, e gasta de maneira desnecessária o dinheiro da obra de Deus para fazer um igrejão para 60, 70 mil pessoas, e o culto às vezes dá 2.000, 1.500, mas só para dizer que tem o maior templo do mundo, né? E aí enche a boca, a maior igreja do mundo, né? E aí gasta uma fortuna, alguns milhões de reais, entendeu? Para ter um mega templo, e aí sabe o que acontece? Fica no vazio, porque 2, 3 anos depois chega um outro aí, pregador de milagres, e inaugura um igrejão, um galpão monstruoso para 150 mil pessoas. E a Guerra Santa, essa guerra dos megatemplos, não para por aí. Eu fiz uma pesquisa na internet, essa disputa é mundial. Eu vi uma igreja na Guatemala, dizem que a maior igreja do Brasil tem na casa dos 70, 80 mil metros quadrados. Tem uma igreja na Guatemala que tem 113 mil metros quadrados só de área construída, mais 50 mil metros de áreas livres em volta. Tem uma igreja na Nigéria que ela tem capacidade total, somando a área externa, para 250 mil pessoas. E são megatemplos, disputando espaço, né? E o título, a mundo afora, né? Não querem disputar quem ganha mais alma para Jesus, quem é mais usado para curar enfermos, quem é mais usado para salvar vidas do inferno. Mas querem disputar quem tem o mais belo e suntuoso templo do Brasil e do mundo. E essa disputa nasceu aí, de uma inveja que as pessoas tiveram do pastor Manuel Melo quando ele inaugurou o grande templo da Pompeia. Grande homem de Deus, até hoje a pregação desse homem de Deus incomoda muita gente. Como a pregação de Paulo Macalão, que também dorme no Senhor, continua incomodando.
E eu conto essa história para vocês para falar o seguinte: em geral, 90% desses líderes que constroem megatemplos, eles pegam, abrem a Bíblia, onde eu vou abrir agora, tá? Eles pegam a Bíblia, Ageu 2:9, abre aí, né? Tá bom? Se você estiver no YouTube, dá um pause, procura Ageu 2:9 e depois bota o play de novo, tá? Então vamos ler. Ó, já deu tempo aí de você do YouTube achar, né? Ageu 2:9. Grandes líderes pegam esse versículo e leem. Ó, a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E aí começam a falar: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Meus irmãos, vamos construir o megatemplo da nossa igreja para poder nós termos o maior templo do mundo. Que essa igreja desse tamanho já não dá, e a glória da segunda casa será maior que a primeira. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Vamos aí reunir as ofertas e levantar um novo templo muito maior, que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Vai ser a maior igreja do mundo. E aí constroem, daqui a pouco chega um com o mesmo discurso, glória da segunda casa maior que a primeira, e faz uma igreja maior ainda. 1,5 maior que a dele, o dobro da igreja dele, é o triplo da capacidade da igreja dele. E aí isso tem acontecido, e nós temos jogado às vezes milhões pelo ralo, dinheiro santo, dinheiro da obra de Deus, para fazer megatemplos que ficam vazios. E por que eu tô falando isso com vocês? Porque, em geral, esses pregadores que falam: a glória da segunda casa será maior que a primeira, vamos construir um templo maior, mais suntuoso, de 50 milhões, 30 milhões, 150 milhões. Eles usam essa palavra fora do contexto bíblico. Lembra que existe uma disciplina chamada hermenêutica? Pois é. A história que a palavra de Deus nos relata sobre essa passagem da glória da segunda casa é essa aqui que nós lemos em Esdras, tá? E eu vou contar para vocês agora a história bíblica da segunda casa. Já contei o fato histórico que deu origem à guerra dos megatemplos, e agora vamos partir para a glória da segunda casa aqui do livro de Esdras. A Bíblia nos conta que o povo de Israel, o povo judeu, se distanciou da presença de Deus. E por conta disso veio o rei da Babilônia, e o rei da Babilônia, ele destruiu a cidade de Jerusalém e também destruiu o templo, aquele templo feito por Salomão, o primeiro templo, tá? E o que acontece? Ele destruiu o templo e levou o povo cativo para a Babilônia. E o rei de Babilônia levou o povo cativo, o cativeiro durou mais ou menos 70 anos, e ao final desse período de mais ou menos 70 anos, Deus, usando o rei da Pérsia, derrubou o Império Babilônico e colocou no coração do rei da Pérsia para que ele levasse o povo que estava cativo, o povo de Israel cativo na Babilônia, de volta para sua terra, para a Palestina. E nesse propósito que Deus colocou no coração do rei da Pérsia, inclusive Ciro, rei da Pérsia, ele deu ordem para que o templo do Senhor fosse reconstruído. Aquele templo do povo judeu que Nabucodonosor jogou por terra, derrubou e destruiu, Ciro, rei da Pérsia, mandou que fosse reerguido para louvor e adoração do Deus único e todo-poderoso, Senhor dos Exércitos. E assim foi feito. E ele enviou para a reconstrução do templo o sacerdote Esdras e uma equipe incluindo Zorobabel, tá? E Zorobabel, que foi quem começou ali aquela obra de reconstrução do templo, quando ele voltou para Jerusalém, ele levou consigo um grupo de judeus. E nesse grupo de judeus que estavam no cativeiro, haviam alguns judeus bem idosos, aí na faixa dos seus 80 anos, né? Ou 70 anos, mais ou menos, que eles chegaram a nascer na Palestina e ainda criancinha, eles viram o templo feito por Salomão.
foram levados para o cativeiro e agora, já na sua velhice, retornaram para a cidade de Jerusalém e estavam ali presenciando a reconstrução daquele templo que havia sido derrubado. E a Bíblia nos conta que quando foram lançados os alicerces do templo, para sua reedificação, houve ali uma confusão, um tumulto. Por quê? No meio do povo mais jovem, aquele povo judeu que nasceu no cativeiro e também os remanescentes dos judeus que ficaram na Palestina e que se juntaram aos que voltaram do cativeiro, mas os mais jovens que não haviam conhecido o templo que Salomão ergueu e que Nabucodonosor destruiu, esses jovens, eles começaram a celebrar, a jubilar o nome do Senhor pelaquela maravilhosa obra que estava sendo feita de reconstrução do templo. Porque pela primeira vez nas suas vidas, eles teriam a alegria de louvar a Deus e cultuar dentro do templo. Então era um motivo de muita alegria. Mas o que acontece? Nesse caso aqui, o que acontece é o seguinte, olha só, eu vou procurar aqui o versículo de novo, tá? Aqui, ó, versículo 12. Os idosos, aqueles que conheceram o templo de Salomão, quando viram os alicerces serem colocados do segundo templo, aqui, ó. Porém, muitos dos sacerdotes, eu tô no versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Os idosos que conheceram o templo feito por Salomão choraram. E sabe por que eles choraram? Porque eles sabiam que nunca mais Jerusalém teria um templo tão lindo, tão suntuoso e tão rico como o templo que havia sido erguido, o primeiro templo erguido por Salomão, que era todo adornado com ouro, marfim, suntuoso. O segundo templo erguido pelo sacerdote Esdras com Zorobabel, era menor, não tinha a mesma pompa, a mesma ostentação, e eles choravam por causa disso, porque o templo deles, o templo do Senhor que eles conheceram, foi reduzido a um templo menor, a reconstrução foi para um templo menor. Eu quero dar uma pausa nessa palavra, apenas para fazer um comentário com todo respeito aos meus amigos e irmãos teólogos e pregadores que dizem que a glória da segunda casa, a profecia de Ageu, se cumpriu literalmente. Existe um fato histórico, eu dei uma pausa na mensagem para dar essa explicação, tá bem? Existe um fato histórico que é o de Herodes, que governou a Palestina. Na sua época, ele fez uma reforma no segundo templo, que foi o templo de Esdras, tá? O templo de Salomão foi demolido, Esdras reconstruiu um templo menor, mais modesto. E aí, na época de Herodes, Herodes fez uma obra que ampliou o templo, só que foi, mal comparando, com todo respeito, uma obra que ampliou os acessórios ao templo, a parte externa, o entorno do templo de Jerusalém, tá? É como se ele tivesse feito, mal comparando, com todo respeito, um puxadinho no templo. E aí, de fato, com essa ampliação de Herodes, o templo se tornou fisicamente, geometricamente maior em área do que o templo original de Salomão. Mas eram anexos, prédios anexos, átrios, uma área no entorno do santuário principal. O santuário principal continuou sendo menor e mais modesto do que o santuário erguido por Salomão, tá? Então,
Alguns falam que essa obra de Herodes foi o cumprimento literal da profecia de Ageu. Eu, com todo respeito, discordo. Por quê? Porque apesar de ter sido maior em área, ele não era tão glorioso, tão bonito, não era tão rico, adornado com ouro, marfim, e tão bem trabalhado como foi o templo de Salomão. Tá ok? Então é um comentário que eu faço com todo respeito aos irmãos teólogos e pregadores que entendem diferente, mas com toda a convicção que o Espírito Santo me dá. Essa profecia de Ageu, que a glória da segunda casa será maior que a primeira, não foi cumprida literalmente no sentido material de um templo mais glorioso, em grandeza, em ostentação e em beleza. Herodes não fez isso. O que ele fez, com todo respeito, na minha concepção, foi tipo um puxadinho, tá? Ele expandiu ali o entorno do templo, mas o santuário continuou mais modesto e menor do que o feito por Salomão. Tá ok? Era o comentário com todo respeito daqueles que pensam diferente. Mas vamos prosseguir aqui. Nesse contexto que nós estávamos, falando sobre os judeus idosos que choraram porque sabiam que nunca mais o templo seria tão bonito e tão glorioso como o templo de Salomão. E eu digo para vocês uma coisa, nesse contexto, Deus levantou alguns servos. E dentre esses servos, Deus levantou Ageu. E Ageu chegou para aqueles judeus e disse: olha, a glória dessa segunda casa vai ser maior que a primeira. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos. E as pessoas ficavam atordoadas ao ouvirem Ageu. Como é que pode um templo menor, mais michuruca, não tem ouro como tinha o de Salomão, reconstruído numa cidade arruinada, ele vai ser mais glorioso? Que negócio é esse? Tem alguma coisa errada? Mas não tinha nada errado na palavra do Senhor através da boca de Ageu. Sabe por quê? Porque a glória que o Senhor falava não era uma glória meramente material. Era uma glória espiritual. Tanto é, e aí eu afirmo para vocês que o porquê eu defendo minha tese, que o templo de Salomão tinha muito mais ouro, tá? Mas foi no templo erguido por Esdras e Zorobabel, aquele templo mais humilde, que o Senhor Jesus colocou os seus pés e pregou a palavra, anunciou as boas novas do Evangelho. Foi nesse templo, na porta desse segundo templo, que Pedro e João viraram para o paralítico e falaram: não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, eu te digo, levanta e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. E ali Deus curou. Foi no segundo templo que se manifestou a presença do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E foi ali que o nosso Jesus passou. Então a glória espiritual da segunda casa foi infinitamente maior do que a do templo de Salomão. E eu digo isso hoje porque o Senhor Jesus nos chama para nós reerguermos o templo das nossas vidas e das nossas igrejas. Hoje nós temos igrejas suntuosas. Eu me lembro até de uma frase, me contaram que essa frase é de Tomás de Aquino, tá? Eu não tenho como confirmar agora porque a pessoa que leu o livro não quis me emprestar. Disse que não me emprestava, foi muito egoísta, né? Mas que Deus a abençoe assim mesmo, tá? Mas me contou que tem um registro histórico. Me parece que foi Tomás de Aquino numa conversa com o Papa, em que ele foi chamado à sala do Papa, isso já há alguns séculos atrás, e o Papa chegou lá na sala do tesouro, rodeado de ouro e riquezas ali na tesouraria de Roma, e falou assim para Tomás de Aquino quando ele adentrou a sala: olha só, Tomás de Aquino, hoje a igreja é rica, e a igreja não precisa falar como Pedro e João, não temos prata nem ouro. E Tomás de Aquino
inspirado pelo Espírito Santo, respondeu ao Papa: é, Papa, mas hoje a igreja não pode falar como Pedro e João. Levanta, toma a tua cama e anda em nome do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, eu estou preocupado com a igreja da atualidade, porque a igreja de hoje, ela tem buscado uma glória material que perece, como pereceu o templo de Salomão e pereceu o templo de Herodes, porque depois Roma foi lá e derrubou, acabou com tudo. E hoje o que tem lá é uma grande mesquita que cultua a Deus segundo a tradição de Maomé e do Alcorão. E o templo lá de Herodes, que alguns pregadores dizem que seria maior e mais glorioso, nem existe mais. Só ficou lá umas poucas pedras do Muro das Lamentações. E lá agora o culto é a Alá e Maomé, o profeta de Alá, né? Na grande mesquita de Jerusalém. E nós sabemos que é motivo de conflitos terríveis ali e qualquer hora vai ter uma guerra. Tá? Então a glória material, a segunda glória material que alguns pregadores defendem, já acabou há muito tempo, tá? Mas a glória espiritual continua, porque um dia Jesus passou por ali. E um dia ali o Senhor Jesus falou a verdade e expulsou os vendilhões. E um dia os apóstolos escolhidos pelo Senhor Jesus passaram por ali e falaram: levanta, toma a tua cama e anda. E o paralítico foi curado. E eu me preocupo hoje, porque a igreja de hoje, a igreja moderna, ela tem procurado a segunda glória, a glória material que perece. Como os grandes templos podem perecer. E não procura a glória espiritual. Hoje, nós vemos poucos milagres acontecerem nas nossas igrejas. Nós vemos poucas conversões de verdade, transformação de vida. Nós sentimos pouco a presença do Espírito Santo, porque a igreja está com os olhos numa glória terrena e material. Quando o Senhor Deus fala: olha, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, para você, meu irmão, que era usado por Deus e pelo Espírito Santo para curar os enfermos e expulsar os demônios. E hoje você até diz que é um pastor bem-sucedido com uma igreja grande, mas Deus não te usa mais para curar um enfermo. A tua palavra é uma palavra morta. Você fala, mas a palavra não penetra no coração de ninguém, porque você está sem a unção do Espírito Santo. E o Espírito Santo hoje faz um apelo para você: meu filho, eu quero que a glória dessa segunda casa, da tua vida, do teu corpo que é morada, é templo do Espírito Santo, seja muito maior do que no passado. Que hoje você seja mais usado pelo meu Espírito, que a palavra que sair da tua boca seja com sabedoria e unção do alto e poder de Deus. Que quando você for orar, a oração mova montanhas. Que quando você levantar a tua mão e clamar, que o enfermo seja curado, que o morto ressuscite. Que o diabo caia por terra quando você passar, como na igreja primitiva, quando Pedro passava, até a sombra dele curava, porque ele andava com Jesus. E a glória que o Senhor nos oferece hoje é uma glória de unção do Espírito Santo. É Jesus andando com a gente. Já pensou que coisa maravilhosa? A gente andar e saber que o Senhor Jesus está caminhando juntinho com a gente. E aí, por causa disso, não pelo nosso mérito, mas pelo mérito do Jesus que caminha conosco. Quando nós passamos, as pessoas enxergarem o brilho do Espírito Santo. E quando nós passarmos, a glória de Deus se manifestar, as almas serem salvas, os enfermos serem curados e os oprimidos libertos pelo poder do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, vamos fazer um concerto com Deus e reconstruir o templo do Espírito Santo. Deixar o pecado, a frieza espiritual de lado, deixar muitas vezes aquilo que nós colocamos como prioridade terrena, que é uma glória de uma mega igreja, de um ministério muito rico,
para buscarmos aquela riqueza que vai perdurar para todo sempre na nossa vida e na nossa igreja, que é a glória do Espírito Santo, a glória espiritual. Olha, o Espírito Santo te chama hoje. Sabe por quê? Templo suntuoso não consegue restaurar famílias que estão destruídas. Templo suntuoso, em geral, ele não consegue libertar as pessoas do vício. Mas se você, ainda que você pregue debaixo de uma árvore, não tem um megatemplo, pregue num galpão simples, mas se você tiver unção do Espírito Santo, quando as vidas oprimidas e problemáticas entrarem ali, você vai ser usado por Deus e elas vão ser libertas do pecado, vão ter os seus problemas resolvidos, as famílias serão restauradas, os enfermos serão curados, porque a glória da segunda casa é maior que a primeira. A unção do Espírito Santo será dobrada, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida e o Senhor Jesus vai estar andando junto com você, lado a lado, para quando você passar, não é a tua sombra que cura, mas é a sombra do Jesus que está andando com você. Graças a Deus. Eu espero que você tenha recebido essa palavra e que de agora em diante você, meu irmão, saiba que a igreja de Jesus, ela tem que buscar não construir um templo maior, materialmente falando, mas construir uma igreja, templo do Espírito Santo, ovelhas, membros, obreiros que tenham uma unção dobrada, uma porção dobrada do alto, para que a glória de Deus se manifeste em cada vida. Afinal, Deus não usa quatro paredes, Deus usa pessoas de carne e osso, que nem eu e você, tá? Deus usa, olha, é eu de carne e osso, ó, Tenório, tá? Irmã Fátima, irmã Edna, pastor Alberto. Deus usa pessoas assim, de carne e osso, ó, que comem arroz com feijão, tá? É em nós que o Espírito Santo habita, não é em templo de quatro paredes. Então o que tem que ser mais glorioso não é o megatemplo, mas é a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. E eu lembro uma coisa, mas o irmão tá pregando aí e tal, e algumas pessoas pensaram que eu tô pregando pobreza, e não tô não. Porque a Bíblia nos diz que quando nós buscamos as coisas do alto, o Senhor acrescenta também as bênçãos materiais. Então eu e você não é um megatemplo. Se nós nos firmarmos com o Senhor Jesus e buscarmos essa glória, essa porção dobrada do Espírito Santo, para que a nossa vida ela seja mais gloriosa espiritualmente, a prosperidade e as bênçãos de Deus virão sobre as nossas vidas como um temporal, uma tempestade que vai inundar a nossa vida de bênção e prosperidade. Tá? E eu digo mais, para você que deixar essa visão errada e materialista de igreja e abraçar o ideal de ser mais espiritual, né? Abandonar a guerra do megatemplo e entrar para a guerra espiritual, de ter uma unção dobrada do Espírito Santo para saquear o inferno e encher o reino de Deus. Para você, o Senhor Jesus diz que você vai deixar muitas coisas de lado, né? E muitos vão implicar com você. Mas na vindoura você terá a vida eterna, e ainda nessa vida 100 vezes mais. Essa palavra é para você e é para mim também, tá? Eu também recebo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e vamos fazer mais uma breve oração, concluindo essa mensagem no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo faça, meu Pai, essa mensagem que nós pregamos agora, produzir frutos a 100 e até a 1 milhão por um, meu Pai. Que ela produza resultado em cada vida, em cada coração, no nome de Jesus. E que, Senhor, aleluia, que o Teu Espírito Santo continue nos guiando e nos orientando. E, Pai, derrama, meu Pai, a glória do Senhor, meu Pai, sobre nossas vidas. Nos enche, meu Pai, do Teu Espírito Santo e nos faz ser uma bênção, Senhor. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor também vai acrescentar em bênçãos, em prosperidade, em solução de problemas, em recursos, meu Pai, que nós estamos necessitados, Senhor. Mas nós permanecemos firmes na Tua palavra, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa mensagem. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém.
Graças a Deus.